Olá, eu sou a Patrícia Joe e estou aqui com Cuidado em Pauta, o seu podcast para falar sobre saúde. Estamos em janeiro, verão, calor, raios solares. O que te lembra? Prevenção, cuidado com a pele. Mas será que todos nós temos os devidos cuidados com a nossa pele? Dados do Instituto Nacional de Câncer prevê aí, entre o triênio 2023 até 2025, que teremos mais de 700 mil novos casos de câncer. Mas o câncer de pele, será que é isso mesmo? A cada ano nós temos um aumento aí no diagnóstico entre 200 e 250 mil novos casos por ano. Para falar sobre esse assunto, como prevenir, como você deve fazer para evitar e tratar bem a sua pele, nós vamos conversar agora com a médica dermatologista, a doutora Cristiane Cárcano. Ela que é médica dermatologista lá da Oncoclínicas, Câncer Center Oncoclínicas. Tudo bem, doutora? Que prazer ter você aqui. Tudo bem, prazer é meu, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para poder conversar sobre esse tema com você, sobre o número de câncer de pele, né, que a gente vem percebendo a cada ano, um aumento progressivo, e como se proteger e também como diagnosticar uma lesão suspeita, né? Um aumento muito expressivo, né, doutora? Doutora Cristiane, deve ser comum a senhora atender pessoas que nunca nem usaram aí o protetor solar, né? Como é que é isso no seu consultório? Sim, isso é muito comum. Infelizmente, a gente vê bastante e é até uma situação que chama atenção, porque hoje a gente tem acesso a tanta informação, não é? Tanta informação de qualidade, todo mundo falando sobre prevenção, sobre quanto é importante se prevenir contra o câncer, os diversos tipos de câncer. E a gente fala tanto da exposição ao sol, uma vez que a gente sabe que o sol é o principal fator de risco para o câncer de pele. E realmente a gente se depara com essas situações. Pessoas até que já tiveram câncer de pele que dizem que tem dificuldade de usar e dificuldade de evitar a exposição ao sol. Enfim, isso aí realmente é algo que nós percebemos muito no nosso dia a dia. Apesar de tantas campanhas, informações, debates, as pessoas ainda têm essa dificuldade. Acha assim, não vai acontecer comigo, não é mesmo? E aí, o câncer de pele acaba sendo o tipo de câncer mais incidente no Brasil. É isso mesmo? Sim, é o tipo mais comum de todos os cânceres diagnosticados por ano, cerca de 30% são de câncer de pele. Então é um número muito grande, a gente percebe, e esse aumento ele vem sendo percebido não só no Brasil, como no mundo inteiro, como um fenômeno até mundial de aumento progressivo do número de casos. Ou seja, hoje em dia a gente tem mais informação, mais acesso, não é? À informação de uma forma geral, de qualidade sobre saúde, sobre como se prevenir, e mesmo assim a gente se depara com essa situação de aumento do número de casos de câncer de Então pele. é isso, vamos fazer o beabá? Como se prevenir? Será que tem como a pessoa, o nosso internauta que está aí ligadinho, de repente o que acontece? Surge uma lesão, uma coceira, uma pele mais assim, vermelha, uma alergia. O que a pessoa tem que fazer? Como se prevenir, doutora? Então, acho que o mais importante é a pessoa conhecer a sua pele, conhecer seus sinais, né? Se auto-examinar ali com frequência e observar, porque se você percebe o aparecimento de uma lesão, de uma ferida na pele, diferente das demais, que está aumentando, que ela está crescendo, ou que sangra de uma forma espontânea, isso é um sinal que deve ser levado em consideração. Outro sinal, uma pinta, que você pode até ter essa pinta, ou uma pinta nova que apareça, mas essa pinta é uma pinta mais assimétrica, mais irregular, que tem várias cores, ou que está aumentando de tamanho, ou que está com alguma modificação de textura, de cor. É outro sinal para que a gente, né, precisa ficar atento. Então, se conhecer é muito importante, porque você se conhecendo, você sabe, ó, isso aqui eu não tinha. E não deixar a coisa ir evoluindo, porque o câncer de pele raramente ele provoca dor. Quando ele provoca dor, inclusive, é um sinal ruim. É um sinal que a lesão já tá é mais avançada. Porque às vezes ela avança na profundidade, né? E aí começa a gerar comprometimento ali dos nervinhos da pele e gera essa dor, que é o incômodo. Então, na maioria das vezes, câncer de pele não dói. Quando ele dói, já é normalmente uma lesão mais avançada. É muito silencioso, né, Muito doutora? Por isso talvez as silencioso. pessoas vão deixando para lá. Sim. Depois eu olho, depois eu vejo, depois eu marco. Sim, e na prática, o que nós observamos? Um grande número de pessoas que chegam com lesões grandes.
lesões avançadas, lesões com comprometimento às vezes maior em profundidade também, né? Porque o tumor ele cresce tanto em extensão, em aumento de tamanho, de largura, de diâmetro, quanto em profundidade. Ele vai invadindo as camadas da pele e outras camadas, como os ossos, músculo, enfim, o que tem por baixo. Então é muito comum a gente perceber no dia a dia essa questão dessa dificuldade de diagnóstico precoce também. Então por isso que a gente, quando fala em prevenção e a gente está falando em prevenção secundária, a gente está falando em diagnóstico precoce. Quando eu estou falando de prevenção primária, eu estou falando em medidas de evitar que aquele câncer apareça. Como prevenir, né? Como prevenir. É o melhor evitar. remédio é a prevenção. Melhor remédio, de qualquer forma, vai ser prevenção, porque a taxa de cura do câncer de pele com diagnóstico precoce ela é elevadíssima, acima de 90%. Que coisa boa, né? Que boa Excelente, notícia. uma excelente notícia, mas é por isso que a gente tem que se conhecer, conhecer a nossa pele, né? Identificar uma lesão inicial, que é o ideal, você diagnostica precoce, e evitar que outras lesões apareçam, que aí sim são todos os cuidados, as medidas de prevenção com relação à exposição solar. Ô, doutora Cristiane, nós abrimos o Cuidado em Pauta falando aí sobre a questão da exposição aos raios solares. Estamos em janeiro, viemos agora aí, né, dezembro, um dezembro muito quente, janeiro agora as praias lotadas, fevereiro carnaval batendo na nossa porta, mas será que as pessoas realmente têm o cuidado de usar o protetor solar? Essa questão é super importante, porque o que a gente observa na prática é que às vezes as pessoas utilizam, mas utilizam de forma inadequada. Ou utilizam uma quantidade muito pequena, né? Estão ali, passam o produto, acreditam, e esquecem de reaplicar o produto. Porque elas estão expostas ao sol, transpiram, então tem aquela sudorese mais intensa, faz um mergulho, vai na água e acaba esquecendo de reaplicar o produto. Então, isso é uma dica importante, que todo produto, independente do FPS que você vai usar, qualquer um, Depende, né? independe, você tem que reaplicá-lo. De quanto em quanto tempo? Idealmente, se você tiver sem transpirar, a cada 2 horas, mas se você estiver exposto a um local onde você está transpirando muito, está ao ar livre, ou acabou de entrar no mar, se molhou na piscina, essa reaplicação precisa ser mais frequente. Então, Mas a minha preocupação não é nem a reaplicação, a minha preocupação é se as pessoas estão aplicando a primeira vez. Isso. A nossa produção foi para as ruas. Vamos conhecer, vamos saber se o povo está passando protetor solar? Fala comigo! Por causa da pele ressecar, às vezes queimar, mais pra isso mesmo. Mas é muito pouco que eu uso também, não tem costume de usar não. De vez em quando, né, quando o sol tá muito quente, aí é bom passar um pouquinho, porque senão resseca muito rápido. Não, porque ultimamente eu não estou usando piscina, mas eu acho importantíssimo usar protetor solar. Não, só óleo. Eu acho que eu não peguei esse costume, mas assim, eu acho muito importante. A partir de, tipo assim, eu vou no clube assim, mas eu uso só óleo mesmo. Eu tenho que pegar esse costume, entendeu? Só não sou acostumada a usar. Não, costumo não. Você já foi em algum médico ou especialista para tratar da pele em algum momento da sua vida? Não, também não. Sim, eu vou no dermatologista e eu faço tratamento com Rocutan. Não, nunca fui. Nunca fui. Não, nunca. Nunca tive nem necessidade pra isso também. Não. Nunca fui porque, sei lá, eu acho que a gente nem é sendo machista não, mas a gente que é homem, a gente não preocupa tanto com essas coisas não. Eu acho que é um diferencial o cara que preocupa com isso. Não, nunca cheguei a fazer isso não. Nunca vi nem necessidade, né, pra falar a verdade. De vez em quando, tipo assim, acontece uma coisa ou outra, mas com o tempo meio que passa, então nunca achei necessidade não. Bom, doutora Cristiane, as respostas não estão satisfatórias não, hein? Sim, você viu quantas pessoas falam que nem utilizam o protetor solar? Só olha. Só óleo e, né, não tem o hábito. Eu acho que a questão é mesmo do hábito. Pois né? teve questão uma de entrevistada que falou desenvolver. isso. Eu não tenho o hábito, o costume de passar. É o hábito. Porque o hábito na nossa vida, ele é para tudo. Como que a gente aprende a escovar dente, né? A gente aprende desde criança que tem que escovar dente, que você acorda, lava o rosto, escova os dentes. Ou seja, isso é hábito. Se você adquire esse hábito, e justamente até melhor que seja na infância, na adolescência, melhor ainda, porque isso vai gerar um fruto, um resultado para a vida adulta e para a vida toda. Então é questão de hábito realmente, né? E a questão da informação, porque às vezes também a pessoa não sabe que precisa usar todos os dias. Eu tenho que usar o protetor solar diariamente? Sim, independente da cor da sua pele? Sim, independente da cor da pele. O que me chamou muita atenção, doutora, foi a vincular o uso do protetor solar
solar com o uso da piscina, do clube. Não é só para você ir para piscina, para o mar, para o clube. Para você sair para trabalhar, para você sair para a escola. O uso do protetor solar é muito importante, não é isso? É isso mesmo. Então as pessoas vinculam isso, essa ideia de que só utilizaria um filtro se ela estivesse exposta ao ar livre, se ela estivesse praticando esporte ou se estivesse na praia, na piscina, mas isso é incorreto. O que a gente precisa é adquirir o hábito do uso diário, frequente, né? Vai sair para trabalhar, aplica o protetor solar e, se precisar, reaplique ao longo do dia, né? É verdade. Bom, doutora, as pessoas têm muitas dúvidas. Vamos aproveitar aqui o Cuidado em Pauta para esclarecer essas pessoas. Como que podemos prevenir o câncer de pele, doutora? Então, em relação à prevenção primária, nós falamos muito da importância do uso do protetor solar, né? Falamos várias vezes do uso correto, adequado. Então, a quantidade também tem que estar correta, viu, gente? Qual que é a quantidade certa? Por exemplo, para o rosto, a gente usaria 1 colher de chá. Mas isso na prática a gente não consegue medir, olho, né? A gente vai no olho. Então você pode aplicar, pegar 3 dedos e aplicar o protetor nos 3 dedos aqui, né? E você distribui esse produto pelo rosto. Ou, para ser mais prático, eu falo com os pacientes, para não ficar medindo, faz 2 camadas, faz 1 camada e aplica mais 1 camada de proteção. E a gente não pode esquecer de usar na orelha e no couro cabeludo também. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas têm uma rarefação capilar. Um grau de calvície, ou uma alopécia, enfim. E acabam esquecendo de usar no couro cabeludo. E câncer de pele em couro cabeludo, na pele do couro cabeludo, costuma ser muito agressivo. Ele costuma ser um câncer mais agressivo, de maior dificuldade, às vezes, de tratamento, vai gerar uma cicatriz maior, às vezes vai precisar de uma reparação, uma reconstrução mais complexa. Muito difícil, então, né? mais difícil. Então, assim, não esquecer da orelha, que é uma área que a gente vê muito câncer. Que a gente esquece, né, de em passar homens, na orelha. Isso, porque mulheres, a gente ainda tem a proteção do cabelo, certo? O homem não tem. Né, na maioria das vezes. E o homem acaba esquecendo de utilizar o quê? O protetor na orelha. Então, assim, sempre que possível, e você tiver o couro cabeludo também, mais calvo, utilizar nessas áreas ou cobrir com um chapéu, de preferência de aba larga, uma aba de 5, 7 centímetros, que ela acaba ajudando também isso. É ótima, tá? Ajuda até o rosto também, então, né? Então a quantidade precisa ser correta, né? Você precisa reaplicar, lembrar de reaplicar o produto, usar nessas áreas que a gente acaba esquecendo. O pé também, né, doutora? No As pé, pessoas esquecem exatamente. do pé. É muito comum isso, usar naquelas áreas que a gente acaba esquecendo no dia a dia e também associar com outras medidas, né? Que a gente fala que é muito importante, que é um conjunto de medidas, que é usar roupa para cobrir a maior parte do corpo, então já faz uma proteção física, utilizar um óculos de sol quando você for se expor, porque protege o olho também, usar o chapéu, o boné de aba larga, um chapéu de aba mais larga, buscar por sombras, por locais com sombras, para evitar aquela exposição direta, evitar a exposição direta mesmo naquele horário, entre 10 e 16 horas. Que é muito pesado, né? A gente aí sente, é muito, né? Exatamente. Porque assim, só o protetor solar, ele não é eficaz. A gente precisa adquirir essas medidas de proteção solar no nosso dia a dia. E com relação ao diagnóstico precoce, que aí seria falando da prevenção secundária, nós temos 3 principais tipos de câncer de pele. Na verdade, são muitos tipos, mas assim, eu falo dos 3 principais, que são aí os mais comuns. O carcinoma basocelular, ele ocorre em mais ou menos 70% dos casos. Então, ele é muito frequente. Ele é aquele câncer que costuma aparecer em áreas que se expuseram ao sol, né, ao longo da vida. Então, é muito comum em rosto, em face, em orelha, em couro cabeludo, em regiões do braço, colo, né, áreas que se expuseram ao sol. Então, a gente fica atento com o aparecimento de lesões mais avermelhadas, de cor rosa, ou acastanhado, e que pode ir crescendo lentamente com o tempo. Às vezes você olha a lesão, ela até tem um brilho diferente. Mudou a coloração, muda né? um pouco a coloração, aquela área com um brilho diferente, e que vai crescendo e que costuma às vezes gerar uma casquinha. À medida que ela cresce, ela sangra. Então ela solta pedaços do câncer, sai pedaços da pele ali e gera o sangramento. Então esse é um sinal importante. Você vai passar uma toalha, por exemplo, para secar o rosto e sangrou aquela lesão, um trauma mínimo, né? A gente precisa ficar atento. Outro câncer de pele que é muito comum é o carcinoma espinocelular.
O carcinoma espinocelular, ele gosta de surgir em áreas que tomaram muito sol ao longo da vida. Ficar expostas, né? Porque esse dano solar, ele é cumulativo. O que que é isso? Quando a gente começa a pegar sol logo na infância, a gente vai ver esse resultado ali meses, anos e anos e anos E depois. na praia que a gente vê né? aquele povo deitado ao sol, Isso. expondo, meio-dia, sol de meio-dia, ah, meu Deus. Exatamente, aquele sol assim que você vê Escaldante. a pino, e as pessoas às vezes têm que usar até o protetor solar. Na verdade, esse resultado aí desse dano celular que ocorre nesse momento, você só vai ver lá na frente. Então essa é uma questão também. O dano, ele ocorre anos depois daquele momento ali que você pegou o sol. Então aquilo ali é cumulativo, vai gerar problemas no futuro. Então o carcinoma espinocelular, ele costuma ser uma lesão mais endurecida, você nota ela que ela é dura, e ela tem uma casquinha branco-acinzentada no centro, que é dura também, né? E é um tumor também que precisa ser tratado com, precoce, porque ele tem potencial de gerar metástase. O carcinoma basocelular não, mas ele vai crescendo na profundidade. Então o dano cosmético, estético pode ser grande, às vezes, num tratamento. Já o carcinoma espinocelular, ele já é mais danoso, ele já pode provocar metástase, tanto local quanto à distância. E a gente tem um outro tipo que seria o tipo assim mais preocupante, que é o melanoma, Que por quê? Porque o melanoma, ele é um câncer que a gente chama de um câncer traiçoeiro, porque às vezes uma lesão até pequena, ela acaba silenciosa, ela vai invadindo na profundidade e ela tem um potencial de gerar metástase muito alto. Nossa. Então a mortalidade do melanoma, ela é muito mais alta do que as dos outros cânceres de pele. Então a gente precisa ficar atento com o quê? Com pintas, porque ele se parece com uma pinta. Na maioria das vezes ele já nasce semelhante a uma pinta. Ele já é melanoma desde pequenininho e parece aquela pinta pigmentada, de ela cor cresce? Enegrecida, que vai crescendo. Então, uma alteração comum em qualquer tipo de câncer de pele é que eles são dinâmicos, eles vão crescendo. Então, se você percebe uma pinta que está alterada, que ela está crescendo com o tempo, essa é uma pinta que merece uma avaliação. Pode ser que seja uma pinta em crescimento, Uma criança, as pintas da criança, elas vão crescendo com o tempo. Você sabe que eu tenho uma pinta de nascença, eu gosto de dividir isso com o seguidor, porque às vezes ele deve estar pensando, será que a minha pinta não é, né? E eu me lembro, doutora, que eu fui tirando foto dessa pinta todo o meu aniversário. Toda data de aniversário eu bati uma foto, porque eu já era adulta, assim, para ver se estava crescendo ou não. Era, assim, uma forma que a gente tinha, assim, de ver se a pinta realmente estava tendo uma proporção maior. Mas isso no olho, de uma pessoa ignorante e tudo. O ideal não é você fazer em casa, o ideal é você procurar um médico dermatologista que possa avaliar, não é isso? É isso. Se você perceber uma pinta que ela está crescendo, ela está se modificando, ela é uma pinta assimétrica. O que é isso? Se você divide ela ao meio ou parte ela em 4 partes, você percebe que é diferente um lado do outro. É muito diferente às vezes. Ela tem uma borda mais irregular, um contorno mais irregular, não é aquele contorno simétrico, bonitinho. Ou que ela tem múltiplas cores, tá com muitos tons de marrom, preto, vermelho, às vezes tem branco, tem um azul acinzentado, muitas cores, ou que ela tem um diâmetro muito grande, assim, um tamanho maior que as demais. Ou que está se modificando, sempre modificando, que pode ser sangramento, crescimento, uma coceira persistente, uma mudança de textura, mudanças de cor, qualquer modificação, procure um médico para avaliação, porque o diagnóstico precoce é que vai fazer toda a diferença no câncer de pele. No tratamento. No tratamento, no prognóstico do paciente, na evolução, em tudo. Porque desde que você diagnostica uma lesão pequena, pensa que o melhor tratamento normalmente é cirúrgico. É a primeira opção de tratamento. Você vai tirar aquela lesão cirurgicamente. Então ali já vai causar um defeito estético, uma cicatriz. Então você lidar com uma cicatriz, uma lesão pequena, é muito diferente de você tratar uma lesão grande, que às vezes precisa de uma reconstrução complexa. Por exemplo, imagina uma lesão no nariz. Nariz é uma área que a gente não tem muita pele, sobrando para você retirar. Você precisa retirar essa lesão, às vezes você precisa cobrir essa lesão, que é a reconstrução, ou com a pele do lado, ou você precisa tirar a pele de outro local do corpo. Então vai gerar um dano estético, não tem jeito. Então assim, pensando na melhora em todos os sentidos do tratamento, que o tratamento cirúrgico é sempre a melhor opção, o ideal é diagnosticar precoce. Por quê? Porque às vezes a pessoa já vai aparecer com aquele tumor ali avançado, meses aquela lesão crescendo e se torna às vezes um tumor inoperável, por exemplo. E o tratamento demorado, doutora? O que não é cirúrgico, por exemplo? É um tratamento demorado?
Não, o tratamento, ele depende, o tratamento basicamente vai depender do tipo de câncer de pele, então nós já falamos dos principais aqui, existem outros, até mais raros, né? Vai depender da extensão desse câncer, então do comprimento, da profundidade de invasão, vai depender da área corporal onde ele está colocado, onde esse câncer nasceu, porque uma coisa é a gente pensar no tratamento do rosto, outra é pensar no tratamento do pescoço, de uma lesão no pescoço ou de uma lesão, por exemplo, nas costas. Então são áreas diferentes e que às vezes a gente consegue ajustar ali um tratamento diferente pensando num tratamento cirúrgico mesmo, né? E também ele vai depender do estado geral do paciente, porque tem paciente que tem contraindicação para operar, né? Hoje, cada vez mais a população está envelhecendo, então a gente observa um grande número de câncer de pele na população idosa. Lembra que eles pegaram sol, o quê? Eles até falam, nossa, mas eu não pego sol, né? Estranho eu ter câncer de pele. Não pega hoje, não né? Não pega hoje, porque o dano, como eu falei, ele é cumulativo, ele vai aparecer lá na frente, você vai pagar essa conta daqui a alguns anos. Nossa, você imagina o boleto da moçada que está exposta agora, porque hoje a gente tem uma incidência muito maior dos raios solares, né? Sim. A Terra está mais aquecida, a temperatura está mais elevada. Tem a ver com o que eu tô falando, doutora? Tudo a ver, com certeza. Por que a gente vem observando esse aumento do número de casos de câncer de pele? Isso é mundial, né? Com certeza tem a ver com o aquecimento solar, com as práticas de atividade física, que as pessoas estão mais expostas aos ambientes externos, elas praticam mais atividade física hoje, então elas se expõem mais. E também com questões culturais, né? Que a gente lida com isso, questões de beleza e culturais. Estética, que às vezes a pessoa acha bonita, marquinha, fica bronzeado. É verdade. Né? E a gente ainda tem uma situação ainda grave que ocorre de forma no Brasil, que a gente sabe que as câmaras de bronzeamento artificial, elas são proibidas, né? As câmaras são proibidas desde 2009 pela Anvisa, mas a gente tem um uso irregular dessas câmaras aí em clínicas de estética. Tanto é que eu pergunto para muitos dos meus pacientes, sempre pergunto se eles já tiveram contato com exposição a câmaras de bronzeamento, né? E muitos falam que sim, né? Então, assim... É grande, né? A incidência. É grande. E está provado que é cancerígeno, que você vai ter o câncer alguns anos depois. Então a gente ainda lida com essa situação. Mas só para finalizar a questão do tratamento, que a gente falou, né? Tipo do câncer, extensão do câncer, localização dele. O diagnóstico completo, né? E ainda tem tudo o quê? A saúde geral do paciente. Por quê? Tem pacientes que não podem operar por esse ou por aquele motivo, e aí nós vamos ter que traçar outras estratégias de tratamento. Ainda tem os casos que são inoperáveis, que infelizmente às vezes chegam para nós, casos inoperáveis, e os casos metastáticos, onde o paciente descobre ali o câncer de pele, faz seu diagnóstico, mas ao mesmo tempo a gente descobre que ele tem uma metástase ou na pele do lado, ou num linfonodo, ou à distância para outro órgão, e aí a gente vai ter que lidar com outro manejo terapêutico. Um dado muito interessante, um ponto bem legal, que lá na Oncoclínicas, lá no Câncer Center, a gente tem um grupo de discussão. É um grupo multidisciplinar que envolve cirurgião oncológico, oncologista clínico, dermatologista, radioterapeuta, várias especialidades. E esses casos mais complexos, todos são discutidos em grupo, né? O que a gente chama de tumor board, que eu acho que hoje é o que tem de diferencial mesmo para tratar os pacientes. É ver o que é melhor para aquele paciente, é personalizar o tratamento dele, né? Porque não dá para falar que a cirurgia vai ser o melhor para todo mundo. Porque a gente estudo, né? De caso a caso, né? Caso a caso, porque às vezes a gente pode estar diante de um tumor inoperável, por exemplo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos tratar? Então a gente tem esse grupo. O que eu acho muito interessante também, né, no Câncer Center Oncoclínicas, é que além de ter essa variedade de profissionais especializados voltados para o seu caso, o que acontece? A pessoa também, ela não tem um diagnóstico, que hoje o câncer não é mais o diagnóstico que você vai morrer. Não, você tem um tratamento ideal, adequado. Antigamente, a minha avó não deixava nem falar a palavra câncer. Sim. É aquela doença, não era assim que era tratado? Sim. Hoje não, gente. Hoje a gente está aqui para te falar que a prevenção pode salvar a sua vida. Sim, a prevenção é fundamental, porque esses casos que a gente vê de cânceres muito avançados, que chegam para nós e às vezes inoperáveis, a gente sempre se pergunta isso. Como que essa lesão chegou nesse tamanho, né? Como que chegou essa situação? Pode ser porque às vezes não teve um diagnóstico precoce. Houve a falha onde? No diagnóstico precoce. Ou porque ele fez um tratamento inadequado no primeiro tumor. Era um tumor cirúrgico e não tratou cirurgicamente. Foi tratar com ácido, foi fazer uma eletrocauterização, que é uma coisa mais superficial. Aquilo ali ficou meio escondido, mas depois aquele tumor
volta e ele volta mais agressivo. Sempre o tumor recidivado ele é mais agressivo. Então, por isso que é importante tratar precoce e tratar direito na primeira vez. Evitar também aqueles tratamentos mais superficiais que às vezes a gente vê por aí. Ah, queimou com nitrogênio líquido, queimou com uma eletrocauterização, e às vezes nem fez uma Tem que ter biópsia. muito cuidado, né, doutora? às vezes- Procurar mesmo, gente, o médico dermatologista. É, o ideal sim, por quê? Porque a gente sabe que o diagnóstico depende às vezes de uma biópsia. Você precisa fazer a biópsia, mas você acha assim, essa lesão é suspeita, ela tem características suspeitas. Como que eu faço o diagnóstico? Através da biópsia. A partir daquilo ali eu tenho o diagnóstico do tipo histológico, eu sei que tipo de tumor que é, sei a extensão e eu sei ali, a partir daquilo, né, gerar um prognóstico para esse paciente. Ó, essa lesão é uma lesão mais agressiva, a gente precisa tratar bem da primeira vez essa lesão. E com isso a gente vai fornecendo as possibilidades de tratamento, até cirúrgico, que são várias. A gente tem desde uma cirurgia simples até cirurgias mais complexas. Né? Exatamente, isso tudo a gente discute muito no nosso Tumor Board também, que é esse grupo de especialistas, né, multidisciplinar, voltado para dar esse melhor cuidado para esse paciente. Então é muito personalizado, isso é muito interessante, né? Cada vez Que mais. delícia, gente, esse bate-papo, cuidado em pauta. Você gostou? Então você pode compartilhar aqui as informações da doutora Cristiane Cárcano, né? Ela que é médica dermatologista lá do Câncer Center Oncoclínicas. Ô doutora, estamos chegando ao final do nosso programa, eu quero te agradecer muito, colocar à disposição. Você pode fazer suas considerações finais. Olha, muito obrigada, foi um prazer participar. Eu acho que esse é um tema muito bom para a gente sempre estar falando. Essa questão da informação é fundamental porque a gente precisa ter a informação correta, segura, se conscientizar disso, internalizar isso, né? E saber que a gente precisa mudar hábito, né? Ah, eu não uso o protetor solar, mas eu posso utilizar. Começar utilizando ali, saber que você pode, você consegue usar. Hoje em dia tem uma gama imensa de produtos no mercado. Não dá nem para falar que é muito caro, né? Porque a gente tem muitas opções também de proteção. Sim, muitas opções de proteção, muitas marcas né, de todo valor. Então, mas a gente saber que a gente precisa utilizar e também ter uma consciência da exposição ao sol. Que não é só usar o protetor ele não é um passaporte para o sol. Você tem que entender que o protetor solar é mais um fator ali que vai contribuir, mas todas aquelas medidas de evitar a exposição solar exagerada é o que vai fazer diferença na sua pele, tanto na questão do risco do câncer de pele, né, quanto também na questão do envelhecimento da pele, porque a gente sabe que o sol é o fator que mais envelhece, é o fator externo mais relacionado com o envelhecimento na pele. Eu costumo dizer que o protetor solar deve fazer aí parte da sua cesta básica, gente. Todo mês tem que comprar protetor solar. Não é isso, doutora? É isso aí. Ah, então tá. E ficar atento, né, com as atento. lesões do corpo, observar, fazer o autoexame, se conhecer, para que você perceba o aparecimento de uma lesão diferente e busque ajuda o mais rápido possível. Bom, gente, o Cuidado em Pauta está chegando ao final e eu quero agradecer muito a nossa entrevistada, a doutora Cristiane Cárcano, ela que é médica dermatologista lá do Câncer Center Oncoclínicas. Volte sempre, viu, doutora? Obrigada, Patrícia, foi um prazer. Muito bom estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Agora você que é o nosso seguidor, gostou do nosso conteúdo? Então dá um joinha, compartilha aí essa informação preciosa, não é mesmo? E você também pode escolher aí a sua plataforma digital favorita. Eu vou ficando por aqui, mas já te espero no nosso próximo encontro do Cuidado em Pauta. Até mais!